Olá, valeu, uma boa noite para todo mundo aí que está a partir deste momento curtindo, começando a curtir juntinho comigo, o nosso querido programa podcast Atmosfera. Eu, Fernando Bambu, vou levar a vocês um assunto muito legal, muito oportuno, com o nosso grande convidado de hoje, que é o Marcelo Stroites, é o Marcelo Topô, professor que todo mundo ama de paixão e coração, até porque ele chama todo mundo de amor, né, de coração, isso é muito importante. Mas já a gente vai bater esse papo, começar esse assunto aí, de saber um pouquinho sobre a história do Marcelo, como é a história da educação, como é a história do mundo. Afinal de contas, tem que aproveitar um historiador de primeiríssima linha para a gente bater esse papo legal. Mas antes, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não consegue estar aqui fazendo e levando informação para vocês aí, valeu? Primeiramente, quero mandar um abraço para a galera da cervejaria Porto Novo, a melhor cerveja do Brasil, está aqui comigo. Hoje nós estamos tomando uma cerveja Porto Novo, né, na garrafa PET de 1 litro. Essa aqui também, super suave, uma delícia, é maravilhosa. Um abraço aí para toda a equipe lá do Brasilino, da cervejaria Porto Novo. Cerveja suave, tranquila, quer tomar um chopinho também, bem gostoso, é só ligar aí para a galera da cervejaria Porto Novo no telefone 32 98854 1316 e pedir aí a sua cerveja Porto Novo, o seu chopp de 50 litros aí, de 25 litros, tem para atender todo mundo de boa. E o Brasilino com aquele jeitão, a vontade dele, a equipe dele super maravilhosa. Um abraço para o André, que toda sexta-feira, junto com a rapaziada, leva a cervejinha Porto Novo para mim, para que eu possa trazer aqui para o programa, para nos deliciarmos aqui juntamente com os meus convidados. Hoje o Marcelo vai tomar aqui a cerveja Porto Novo. Se não tomou ainda, Marcelão, vai conhecer hoje esse sabor maravilhoso da cerveja Porto Novo. Também mandar um abração aqui para o grande Rafael Damasceno, financiamento de veículos. Grande Rafael, está a fim de financiar teu carro, refinanciar, comprar um carro novo, fazer seguro automotivo? Fale com o Rafael no telefone 32 988 22 2408. 32 988 22 2408. Fala com o Rafael, que eu tenho certeza que você vai sair de lá com a solução de ter um carro novo ou refinanciar o seu veículo, enfim. Aí é você e o Rafael, tenho certeza que vocês vão combinar de boa e vai fazer ótimos negócios. Um abração para o grande Rafael. Falando em carro, temos a Balancecar do meu brother Washington e o grande Washington. Um abração para vocês aí. Balancecar aqui em Jamapará, está a fim de fazer aquela manutenção no veículo, é só levar lá na Balancecar, aquela rapaziada lá do Washington e do Washington é simplesmente transcendental. Quando tu toma um cafezinho, toma uma aguinha, os caras vão lá e fazem tudo de boa, o teu veículo sai de lá feliz também, você pode ter certeza, o carro sai impecável. Balanceamento, alinhamento, troca de óleo, enfim, apertar os parafusos. Simplesmente chegou lá o Washington, pô, cara, eu quero fazer um alinhamento aí, bater um papo bem gostoso. Você vai ser muito bem recebido por aquela equipe maravilhosa, porque o pessoal lá, além de fazer um carinho no carro, faz um carinho também no coração, né, dos seus clientes. É muito importante. E o telefone é o 32 98810 3057. 32 98810 3057. Vamos brindar? Cervejinha Porto Novo? Com certeza. Chega mais, grande brasileiro. Grande Brasil, maravilha. Ô, rapaz, você não tem noção. Saborosíssima, uma delícia. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do meu amigo Marcelo Topô. Carinhosamente para nós aqui, Marcelo Topô, professor, Marcelo Stroites. Vamos lá. Professor Marcelo Stroites, o grande conhecido popularmente Topô. Marcelo Stroites Teles Dias nasceu no Rio de Janeiro, capital, conhecido por todos carinhosamente como Marcelo Topô. Casado com Maria Carolina Donzeles Cruz, seus filhos Daniel Donzeles Stroites, também a Maria Lúcia Donzeles Stroites, tá bom? Um abração aí para os filhos do Marcelo, Manu, e também o Daniel, que eu chamo carinhosamente de Clark Kent. Vai vendo aí. Ei, beleza. Marcelo estudou na Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, formado em História, onde tem bacharelado e licenciatura plena. Foi chamado para fazer um estágio de serviço de documentação da Marinha na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Era para ter ficado 6 meses, mas acabou ficando 3 anos, onde pôde realizar pesquisas avançadas no Departamento de História Marítima, chefiada pela capitã-tenente Mônica Hartz e pelo chefe do SDM,
Serviço de Documentação da Marinha. Serviço de Documentação da Marinha, o almirante Max Augusto Guedes. O almirante Max Justo Guedes. Justo Guedes. É um dos caras mais fantásticos, assim, dos maiores Maravilhoso, historiadores. nós vamos saber dele já já. Um dos maiores historiadores do país, infelizmente, né, Marcelo? Ambos né, já faleceram. Né? Marcelo fez o caminho inverso. Quando se formou, saiu da cidade grande e veio morar em Além Paraíba, onde leciona em escolas da rede pública, até ser chamado por escolas da rede privada de ensino, onde está até hoje. Sempre ativo na formação profissional de gerações de jovens que estão conquistando o mercado de trabalho e muitos de seus ex-alunos e alunas já conquistaram e estão fazendo sucesso nas suas respectivas profissões, graças ao professor, né, aos professores, isso é muito importante. Contribui um pouquinho, né? É verdade, nossa, muita coisa. Marcelo é um professor humanista que luta constantemente contra o sistema tecnicista de ensino. Trabalha ao lado de excelentes professores e professoras e professores e diretores e diretoras, e isso muito orgulha. Tem grande respeito e orgulho aos amigos e não larga a mão deles por nada. Eu sou prova viva disso, porque eu sou amigo do professor Marcelo, é gente boa demais. É filho do grande Adilson Teles, em memória, né, um dos maiores jornalistas de todos os tempos, conhecido na cidade pela sua paixão pelo rádio e pela música. É filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT de Além Paraíba, e é militante desde o ano de 1989, quando se apaixonou pelo partido e mantém essa paixão até hoje. É lulista ferrenho e se posiciona no setor a mais à esquerda do partido. Seu mais ambicioso projeto, que está saindo do forno, é um livro sobre a sua luta contra o fascismo brasileiro. Projeto esse já muito bem encaminhado. É um trabalho de pesquisa bastante avançado e agora é só escrever com sabedoria e paixão. Combinação perfeita, não é verdade? Depois é correr atrás das editoras para lançar o tão sonhado livro. Esse é um pouquinho do nosso amigo professor Marcelo Stroitz, topou. Seja bem-vindo, topou uma boa noite aqui no nosso podcast Atmosfera. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fernando Bobo. Muito obrigado, tá? Gostaria de agradecer imensamente o convite. Eu acho muito importante ter um espaço que a gente possa aqui, né, colocar nossas ideias, colocar o que a gente pensa, lógico, de uma forma educada, de uma forma cordial, colocar nossas ideias de modo que as pessoas possam refletir em casa, né? É muito importante, né? É muito importante que as pessoas saibam que a educação é muito importante para o nosso país e eu me sinto uma pessoa assim muito feliz porque, como você falou ali, né, na introdução, eu ajudei a formar, né, orientei muitas pessoas bacanas, não porque estão fazendo um sucesso na profissão, mas pessoas que são batalhadoras, pessoas que são educadas, pessoas que respeitam, né? Isso tudo faz parte da escola, né? Não é só o conteudismo, não é só... A escola é importante em todos os sentidos, né? A formação do caráter da pessoa, né? Além do conhecimento, para eles passarem nos processos seletivos que nós lutamos, né? Mas também fazer esses jovens pensarem mais, refletir mais sobre tudo, né? Não aceitar as coisas tão facilmente, né? Serem seres questionadores, né? Isso é muito importante. Importantíssimo, não resta dúvida. E, obviamente, a gente vê no decorrer da história, né, do ensino, né, no modo geral, que essa função do professor de elucidar os alunos, não somente pelo conhecimento daquilo que está estudando, mas também a conduta, né, a questão, né, de vida, né? Pois é, e eu fico imaginando, né? Eu leciono, eu estou na área de humanas, né? História, aí acabei migrando para filosofia e sociologia, que são disciplinas importantíssimas. E às vezes eu entro num ônibus e falo assim, bom dia, né? Para as pessoas que estão no ônibus, elas ficam me olhando assim, sabe? O cara esquisito, maluco. Às vezes a senhora está na janela, assim, bom dia, como vai a senhora? Ela olha assustada. Está faltando isso, né? Então, eu acho que a educação, quando a gente fala educação, logicamente, né, quando trabalha em escolas assim que visam, né, esses processos seletivos, nós temos que imaginar também que nós estamos formando pessoas, seres humanos e pessoas. E essas pessoas têm que ser bacanas, elas têm que dar bom dia, boa tarde, cumprimentar, conversar com as pessoas mais idosas.
E eu falo sempre nas minhas aulas, isso é muito importante, né? Além das matérias, né, das disciplinas, a pessoa ali se tornar um cidadão tranquilo, né, um cidadão que pense no próximo, né, que seja altruísta, principalmente, né, altruísmo é uma palavra muito forte, muito bacana, e é isso que eu tento. E consigo muitas vezes, graças a Deus. É isso aí. Marcelo, mas vamos começar, como costumo dizer aqui do começo, né? Tem uma curiosidade em saber. Você é carioca da Gema, nasceu na Zona Sul Não, do Rio de Janeiro. eu não sou da Gema, né, porque minha mãe Não. é paranaense. Oh, Meu tá pai é certo. carioca, da Ilha do Governador, Olha aí. e minha mãe é paranaense, Bacana, Santo não Antônio sabia. da Platina. Olha que É bacana. porque é colônia alemã, né? Aham. Meu avô, ele fugindo da Primeira Guerra Mundial, ele veio para o Brasil e aí foi, né, se instalou ali em Curitiba, Curitiba não, desculpa, em Curitiba primeiro, né? Depois ele foi para Santo Antônio da Platina, no interior, no Paraná. Então vamos na árvore genealógica aí. Você deu uma deixa para mim aqui, porque eu conheci seu avô, seu Valdemar Strotzel, né? Strotzel, Valdemar Strotzel. Isso aí. Na verdade, o nome dele era Walden Strotzel. Olha, alemãozão mesmo, né? Aí ele teve que botar Valdemar porque o Brasil entrou contra os países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão. E aí os alemães sofreram perseguição. Tanto que o Palmeiras é a Palestra Itália, né? E o Cruzeiro era a Palestra Itália de Minas. Então tiveram que mudar os nomes porque o Brasil declarou guerra à Itália, né? Ao nazifascismo. Então meu avô sofreu perseguições aqui, não foi tranquilo não. Depois ele veio fugindo da Primeira Guerra Mundial. Caramba. E na Segunda Guerra Mundial houve uma perseguiçãozinha com os alemães já os estabelecidos. alemães estabelecidos aqui, né? Mas ele deu duro, batalhou. E é interessante, cara, que meu avô casou com uma índia, cara. Olha que maneiro, né? Que bacana, né? Mistura boa. Que história boa. Casou com uma índia. Minha avó Maria era né? E índia de qual etnia, de qual... Cara, ele é mais para a região sul ali, eles falam Guarani, né? Guarani. Que tem os tupis e guaranis, né? Então, mais para o sul ali, mais para aquela região ali, são os guaranis. Mas o meu avô, ele era um aventureiro, né? Aventureiro. Ele rompeu com a família, para manter o casamento, porque a família alemã, né, tem todo aquele preconceito, né, que eurocentrismo, né? E aí ele rompeu com a família por causa da minha avó, por amor, assim, uma história bonita. Que lindo, cara. É uma história bonita. Mesmo, é bacana. E da parte do seu Adilson Teles? O meu pai, né, é filho de uma italiana, de Nápoles, né? Também veio na mesma situação, o pessoal do sul da Itália, né? Eles vieram para o Brasil atrás de oportunidades, a família dela veio, e casou com meu avô, que é sergipano. Olha aí, que bacana, né? cara. E que era por isso especial do Getúlio. Oh. E tem um acontecimento assim marcante. Ele era getulista, quer dizer, ele era subordinado ao Gregório Fortunato, que era o chefe de segurança do Getúlio, e foi preso, acusado de ter matado, né, o Major Vaz e ter ferido o Carlos Lacerda, né, que era o inimigo número 1 do Getúlio, né, opositor político número 1 do Getúlio. E quando o Getúlio morreu, meu pai ficou impressionado, meu pai conta essa história até hoje, o meu avô ficou desesperado, quebrou a casa toda com a morte do Getúlio. Assim, né? O Getúlio cometeu o suicídio. Então, interessante. Tá vendo? A família tem história. Tem muita história. E não à toa, então, Marcelo, professor de história. Nós vamos, tá vendo? Devagarzinho a gente vai conseguindo chegar no eixo aqui. Só nessa introdução, Marcelo já contou uma boa parte da própria história genealógica da família, como também algo de acontecimentos históricos do nosso país, do nosso Brasil, com relação aí ao Getúlio e a paixão, né, dos familiares aí por este grande presidente. Infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu. Brasil e suas demandas complicadíssimas de serem entendidas até hoje. Nós vamos saber mais do professor Marcelo. Mas vamos lá. O Rio de Janeiro na infância, então, foi algo... Cara, divisor, né? A minha infância, minha adolescência, até a minha vida acadêmica, o Rio foi tranquila. Assim. Meu pai era um jornalista que no início da carreira dele, ele deu muito duro, porque não é fácil, né, a profissão dele. Ele era professor também de jornalismo na Gama Filho. A Gama Filho era um colégio ainda, São Paulo Gama Filho,
né? Era um colégio na Piedade, depois se transformou num império, né? Gama Filho. E meu pai, ele participou desse processo todo, né? E meu pai era professor de jornalismo, vários jornalistas hoje famosos aí, meu pai foi professor. Perfeito. E jornalistas de jornais assim, importantíssimos, né? Fala aí O o nome Globo, desses. o Jornal do Brasil, né? O Jornal do Brasil, hoje com problemas, né? Mas era o Globo, o Jornal do Brasil, trabalhou no Jornal dos Esportes, cobriu Copa do Mundo de 66, na Inglaterra, de 70, no México. Então, meu Caramba. pai realmente, ele trabalhou até num jornal, né? Do Homem da Capa Preta, Eu lembro disso. a Enfim, luta popular. dentro das Ele histórias aí. conseguiu tirar meu pai do Globo. Fez Caramba. uma proposta pro meu pai, né? E Tenório Cavalcante, Tenório o Homem Cavalcante. da Capa Tinha uma Preta. abertura de programa interessante. Também teve um programa, O Homem da Capa Preta. Tem um filme, né? O Tem Zé Wilker. isso, filme. Tem um Pô, filme, interessante falar a é. história do camarada. Era... Falar em Baixada do Fluminense não tem como falar do Homem da Capa Preta, né? O Tenório Então. Cavalcante. Porque nós vamos chegar também no pó de arroz aí, né? Ah, com certeza. Fluminense, eu esqueci de colocar na introdução aqui a paixão, galera, pelo futebol e principalmente pelo Fluminense das Laranjeiras, né? Mas aí, Marcelo, Rio de Janeiro, criança, correndo pelaquela praia de Copacabana, de repente Olha, a Dilson Teles pega a família e traz para ele. Mas vamos falar um pouquinho da infância em mais Copacabana. mais ou menos isso, cara. Porque olha só, eu formei num colégio chamado São Paulo Apóstolo, né, na Constante Ramos, que hoje não existe mais, é um estacionamento, né? Quando eu passo ali eu fico até triste. E também estudei no São Paulo, um colégio também, fiz ensino médio, e fui fazer, cara, Santa Úrsula. Eu fiz Santa Úrsula, fui fazer psicologia. Veja bem. E aí, cara, eu acho a profissão de psicólogo maravilhosa. Minha irmã fez psicologia, né? Eu acho maravilhoso. Só que eu fugia das aulas de psicologia e ia para o auditório onde tinha palestras de historiadores. Você sabe quando você faz um curso e sua cabeça está na história, assim. É porque o mercado de trabalho em psicologia estava aquecido na época, né? Então, eu falei, pai, eu quero trocar de curso. Meu pai pensou logo, meu Deus, professor, né? Meu pai foi professor uma vida toda, sabe a dificuldade que é. Mas meu pai era uma pessoa assim muito, sabe, muito inteligente, entendeu? Então ele percebeu que, pô, meu filho gosta de história, então ele não criou nenhum tipo de objeção. Porém, ele falou, olha, é difícil, a vida de professor não é fácil, né? A resposta financeira não é aquilo que a gente imagina, né? É uma profissão desvalorizada, mas lute, cara, corra atrás, assim. Ele, sabe, deu força e eu não tive problemas, assim. Mas as pessoas questionaram, né? Eu troquei psicologia, aproveitei as matérias, né? Porque é área de humanas, e fui fazer história. Me encantei, cara. Me encantei. Imagino. É fascinante. Tá aí lecionando e... E lecionando, cara, e comecei antes mesmo de lecionar, né? Eu fazendo faculdade, eu vi um pessoal da Marinha, cara, né? E uma moça chamada Mônica Hartz, capitã-tenente Mônica Hartz. E ela estava procurando estagiários porque ela tinha feito Santa Úrsula. Olha só que bacana. E ela perguntou quem estava interessado. E veja bem, nos anos 70, 80, até mesmo no início dos anos 90, nós tínhamos mais professores marxistas, né? Professores que seguem ali o Karl Marx, né? E tudo mais. E havia um preconceito, por ter vivido uma ditadura militar, 64, 85, havia dentro da Faculdade de História, não vou negar, um preconceito em relação às Forças Armadas, né? E eu fui, porque era um estágio, era importante para a minha formação. De qualquer forma, eu tinha que fazer estágio, né? Para você se formar, você tem que ter um estágio, tanto como de pesquisa, também como professor, né? E aí, cara, eu fui para o Serviço de Documentação da Marinha, na Ilha das Cobras, mais conhecido como Arquivo da Marinha. E chegando lá, assim, cheio de receios, pô, aquele negócio, né, pesado, hierarquia.
Nossa, tinha um pessoal, lógico, os militares, trabalhando no setor, e havia também civis. E eu era estagiário. Eu fui o primeiro estagiário do Serviço de Documentação da Marinha. Olha, eu me apaixonei, porque é isso que falta, o Bambu. A gente fica muito na teoria, né? E como é importante você aprender história na prática, manuseando documentos, mexendo em arquivos, né? Tá naquela fase de passar documentos para o computador, lendo diário de bordo, porque a especialização ali era história marítima, então navios que deram baixa, oficiais importantes, né? E é um universo interessantíssimo assim, da prática de pesquisa. E eu acabei participando de um projeto chamado História da Aviação Naval Brasileira. E eu entrevistava, história oral, entrevistavam os oficiais que estão bem velhinhos, né, idosos, e eles, com respeito, sabendo que eu sou um estagiário, eles contavam a história deles, e eu fazia pesquisa, né, igual você faz a pesquisa, né, com seus convidados, eu fazia a pesquisa e eu sabia a vida deles, perguntava, como você sabe disso, garoto? Eu pesquisei. Olha aí. Então, foi uma escola maravilhosa. Assim. Eu não estou falando que a Santa Úrsula não foi muito boa para mim, né? Mas, olha, o SDM, né, que eu chamo, Serviço de Documentação da Marinha, foi, assim, fantástico. Até que, de repente, a capitã-tenente Mônica Hartz me leva até o almirante Marcos Justo Guedes, que era um cara dos maiores conhecedores de história marítima, né? Fantástico. Tanto que eu falei com você, né, em off, que ele foi no Jô Soares, o Jô Soares deu 2 blocos para ele. A importância dele. E quando o Jô Soares escreveu os livros dele, ele consultava o almirante Marcos Justo Guedes. E, cara, ele me sentou assim e falou assim, meu Deus do céu, né? Pô, tremia, né? Além de ser um almirante, dentro da estrutura da Marinha, ele era um craque, né? Um craque em história. E aí ele me elogiou e me condecorou, cara. Que responsabilidade, hein, rapaz? Recebi uma medalha, um auditório gigantesco, junto com outros oficiais, junto com pessoas importantes. Foi um momento único, assim. E guardo essa medalha E com carinho. você tinha quantos anos naquela época, Marcelo? Cara, da parte de formação, eu devia ter uns 24, 25 anos, assim, entendeu? Quando eu fui condecorado. Eu entrei na Marinha antes um pouco, né? E foi uma experiência fantástica. E o legal, assim, igual você falou uma coisa aí, você deu uma grifada muito importante no contexto, que é você conhecer a história entrando dentro do arquivo real da história, né? Você pegando papéis do que aconteceu, por exemplo, né? Uma navegação ou uma participação do Brasil, talvez, em algum outro conflito mundial, e ali os arquivos estão ali, aquela coisa toda. E como são os treinamentos para a guerra, como são os ensinamentos para isso também, a ética, né? Dentro do contexto Isso. também, porque não é só. E a história num contexto geral, né, cara? Você conseguir pegar essa papelada na E a mão parte técnica, manusear documentos, Então, usar máscara, o respeito pelos documentos, né? Eu acho que falta muito hoje, né? Em nome do tal desenvolvimento, temos que abandonar o que é velho, que eles chamam de velho, mas é história, né? Então, você pode muito bem proporcionar desenvolvimento, mas com respeito à história, com respeito ao patrimônio histórico, né? é verdade. Porque é a nossa identidade, né? A É, nossa identidade está ligada a isso, a nossa formação, né? Nossa formação como brasileiros e tudo mais, tem tudo a ver com a história dos nossos antepassados, né? A luta, né, deles, né? Então, foi muito importante para mim aprender a manusear documentos, respeitar os documentos, né? Respeitar, abrir o arquivo e você, sabe, viver aquilo ali na prática também, não é só teoria, mas na prática, né? E eu tinha acesso ao Arquivo Nacional, tinha a Biblioteca Nacional, eu ia com crachá de estagiário, todo bobo, e tinha acesso a outras instituições, né, de pesquisa avançada também. Eu vou fazer uma
uma comparação com relação ao que a gente chama de preservação de história, a gente começa com a nossa própria história. Quando o indivíduo nasce, ele recebe o quê? A certidão de nascimento dele, que é a primeira página do livro dele. Aí você imagina, você guarda aquilo, porque aquilo vai valer para o resto da sua vida, até você adquirir a certidão de óbito, que é a última folha da parte do seu livro da sua vida. Isso. O resto do meio aí você vai montar você vai dirigir, você vai direcionar, você vai galgar. Então é importante, estou falando isso, porque tem a ver você pegar um arquivo, né, contando a história de um povo, de um país ou de uma instituição, né, e chegar por você conversar, por exemplo, com aqueles oficiais, né, antigos, reformados, que estavam ali para poder colaborar e tirar deles como foi, na prática, a experiência deles com relação ao país, em relação à história do país, aquela coisa toda. Então é como se a gente pegasse, né, a primeira página da nossa história, que é a certidão de nascimento, e a última página, que é a certidão de óbito, cara. No meio disso tem muita coisa. E tem uma passagem interessante, em várias pesquisas que eu fiz, que eu realizei, logicamente orientado, né, bem orientado pelos meus, entre aspas, superiores, né, pelos chefes, né, vamos colocar assim, me deparei com a história de uma embarcação, né, e que foi a Primeira Guerra Mundial, e essa tripulação, quase todos, poucos sobreviveram, morreram de gripe espanhola. E aí eu fui lendo o diário de bordo e eu fui vendo o desespero, né, do capitão de corveta. Eu esqueci o nome da embarcação, era muita pesquisa, Fernando Bambu. E aí eu fui me emocionando, cara. Então a história é importante, não é só documento, não é só você transmitir o conhecimento, mas você se emocionar com a história de cada um, né? Isso que é importante, isso que vale a pena. Você fazer parte daquela história. Então eu comecei a viajar, meu Deus do céu, eu comecei a imaginar o sofrimento daquelas pessoas, né? A gripe espanhola matou muita gente, né? Na Primeira Guerra Mundial. E olha que os ensinamentos ficaram, quer dizer, a experiência que nós tivemos de pandemias no passado, né? Enfim, nós vamos chegar nessa parte aí de como a gente vê o Brasil nos dias de hoje, com relação a essa história, o que nós temos do passado, que nós, né, ali é só ler, estudar, pesquisar, para entender o passado, para entender o que nós estamos vivendo hoje no nosso presente, né? A gente precisa entender o passado e compreender essa diversidade toda do acabei de mundo. dar um exemplo, assim, viveu uma pandemia terrível. E eu tenho uma foto nas Laranjeiras, né, no Fluminense, de torcedores, assim, distantes um do outro, com a máscara. Olha aí. Lembrando muita pandemia de Covid, né? Olha que loucura, né, cara? Quer dizer, a gripe espanhola matou muita gente. Pois é. Nós passamos por uma situação, do novo mundo, passamos uma situação muito complexa, com toda a tecnologia, com toda a ciência, pronto, e as pessoas, muitas pessoas duvidando com relação a isso. Eu quero voltar aqui numa situação, que é quando você chega em Além Paraíba, como é que foi, né? Você começar, cara, a sua trajetória aqui, porque é a partir daqui que você... Cara, eu não tenho relação de familiar nenhuma com Além Paraíba. Isso é muito fascinante, cara. Às vezes eu paro para pensar, o meu avô, como eu falei, ele brigou com a família dele por causa da minha avó. Preconceito mesmo, né? Que lá eles chamam de bugres, os nativos de bugres, né? Bugres? Os povos originários, bugres. E aí, eles falavam mal da minha avó em alemão e tudo mais. E aí, vai. Aí meu avô rompeu. Ele tinha uma oficina mecânica com o irmão dele. Ele rompeu com a família toda, comprou um caminhão e foi viajar. Ele, inclusive, ele levou material para Brasília, construção de Brasília e tudo mais. E aí, quando ele deixou de ser caminhoneiro, ele virou pescador. E os grandes amigos deles eram o seu Jaime, né, o pai do nosso amigo Leco, Marcelo, e o seu pai. Meu pai, Valdemar. Xará. Ele chegava gritando lá, Ei, Xará! E o Sebastião Fazolato.
O E Sebastião também, Falato. Ele chamava o Sebastião Falato de Trivilato. Trivilato, Meu pai, ele E zoava aí o meu meu pai avô era pra um cara caramba. muito simples. E aí meu avô queria procurando rio para pescar. Então ele já morou em vários lugares. E aí o paradeiro dele foi ali em Paraíba. Quer dizer, a relação nenhuma. Então eu vinha passar férias. Seria o Rio Paraíba que trouxe o seu... Falou, gostei, porque ele Foi adorava o Rio ficar no Rio, né, Paraíba, cara? De aí. repente foi o Foi Rio o Rio Paraíba, né, Paraíba. cara? Pois é. E aí o meu avô, eu ia passar férias na casa do meu avô. E aí eu gostei tanto de Além Paraíba, gostei tanto, que meu pai, sim, meu pai também gostou. Minha mãe e minha irmã não gostaram muito, não, confesso. Já são mais urbanonas São mais mesmo, né? urbanas, é. E aí meu pai resolveu comprar uma casa na ilha, cara. Mas aí eu vinha para passear, passar eu fim de lembro. semana, tudo mais. E aí o que aconteceu, cara? É um assunto até delicado, né? Eu cansei do Rio de Janeiro, né? Da violência, perdi amigos num assalto. E aí eu tive uma depressão, né? E aí eu falei, cara, não estava me formando já. Já não peguei um diploma, uma depressão. Aí eu vou fazer o caminho inverso, cara. Vou sair de cidade grande e vou para Além Paraíba. Quero, sabe, viver numa cidade pequena. Muitas pessoas fazem o caminho, que é o caminho normal, né? Sair de uma cidade pequena para uma cidade grande. Eu fiz o caminho inverso. Não me arrependo. Lógico que Além Paraíba tem os seus problemas. Tinha aqui, mas casei aqui, tive meus filhos aqui. Né? Comecei a trabalhar. A primeira escola que eu trabalhei foi no estadual, a convite substituindo um professor, né? Zé Geraldo Esquerdo, que é um fantástico professor maravilhoso. E aí eu fui ficando, né? Até ser convidado, né? Na Senec, fui convidado simultaneamente pelo Colégio Além Paraíba, pelo CAP, e depois pelo Santos Anjos. E aí eu trabalho nesses colégios até hoje, cara, desde 2001. Santos Anjos foi um pouquinho depois, né? Lecionando nesses colégios, que eu me orgulho muito, cara. São colégios de excelência. E você tem um tratamento com os alunos e alunas, né? Assim, muito peculiar, bem também de muita proximidade também, né, cara? Não somente dentro da sala de aula, você é tipo o tiozão dos alunos também naquela, né? Envolve muito carinho, cara, muito respeito, cara. Eu vejo meus alunos que se formaram, que já estão no mercado de trabalho, né? Que são profissionais, dentista, médico, enfermeira, que me ajudaram, sabe? Eu tenho um orgulho imenso, cara. A coisa que eu mais tenho orgulho de ter ajudado a formar essa galerinha, esses jovens, né? Que são assim maravilhosos, são grandes profissionais. Muitos estão aqui. Aqui, ó, o operador foi meu aluno. Pois é. O grande Nicolas foi meu aluno, cara. Nicolas foi aluno do Marcelo. Pois é. Então, assim, toda hora eu encontro, professor. Eu acho que quando eu falo professor, essa palavra me encanta, cara. Não é nenhuma vaidade, não. É questão de... Não, mas eu acho tão bonito, cara. Eu tenho orgulho da minha carreira, assim. É lógico que nós erramos mais do que acertamos. É lógico que nem sempre, né, a gente dá uma aula que a gente gostaria de dar. Mas, cara, assim, se você for analisar a minha trajetória como professor, mais conquistas do que derrotas, mais vitórias do que derrotas. E graças a Deus. E você falou, cara, o amor que eu tenho pelos meus alunos, o carinho, é fantástico. Eu chamo de coração, né? Chamo mesmo, são todos ex-alunos, amigos. É lógico que não é que você agrada todo mundo. Talvez eu sou um professor mais liberal. Tem alunos que gostam de professores mais conservadores. Tem que respeitar, cara. Claro. Cada professor tem sua linha, sua metodologia. Eu respeito, né? Tem escolas que me acham muito liberal, mas entendem também que é a minha forma de direcionar. Enfim, eu acho que a história da educação na Paraíba é muito boa. A escola tem uma tradição de excelentes professores, de excelentes escolas. As escolas são ótimas. Tenho colegas maravilhosos, professores tanto da rede pública como da rede privada, né, que eu tenho mais contato. São professores maravilhosos, diretores, coordenadores. Tem um pessoal incrível aqui na cidade, né, formando jovens. E
com uma carreira muito incrível, assim, bacana. né? E para a gente poder entrar agora num papo que tem, obviamente, são as raízes do nosso ensino no Brasil, e também, assim, para a gente, até eu particularmente também, entender, né, para todos nós entendermos um pouquinho, como é que você vê, né, toda a representatividade, por exemplo, dentro do ensino e da educação, sob o método do Paulo Freire, porque é uma coisa muito polêmica, Marcelo. O que, que acontece nos dias atuais? A gente estava falando aqui que a maioria das pessoas, né, foram todas ensinadas no método do Paulo Freire. E hoje tem uma percepção contrária com relação a isso, por falta de conhecimento histórico até, e conhecimento mesmo de estudar a respeito de quem foi Paulo Freire. É uma oportunidade para nós, eu e muitos outros que estão nos assistindo e quem vai assistir, né? Cada um, obviamente, tem a sua posição ou postura com relação a isso, mas é tão importante quando a gente vai colocar um ponto crítico sobre um grande mestre, uma figura ímpar da nossa cultura em educação, né, e ensino, no modo geral. Tudo aquilo que foi elaborado para que um ser humano pudesse começar a aprender a ler, a escrever de uma forma completamente fortificada dentro do ensino. E hoje é tão polemizada, tão criticada por falta de preguiça de pesquisar que eu acho que o ser humano tem. Isso. Mas eu queria que você falasse a respeito dessas comparações. É meio que político isso dentro do contexto, mas... Na verdade, não deveria ser política, né? Não deveria ser, mas temos aí uma linha de pensamento que eu discordo, que tem como pilar a desinformação, a propagação de mentiras, de fake news. Infelizmente, né, eu estou muito triste, né, com essa nova corrente de pensamento, e o Paulo Freire foi mais uma vítima, né, dessa campanha de desinformação, né, infelizmente. Você citou Paulo Freire, mas eu citaria Sérgio Buarque de Holanda, né, que é o pai do Chico Buarque, grande historiador, sociólogo, Florestan Fernandes, né, Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, né, que são sociólogos, né, pensadores fantásticos, assim como Paulo Freire. Paulo Freire, né, ele incomoda porque ele de ensinar, alfabetizar a vovó, viu a uva, ele ensinava todo trabalhador tem direito à terra. Aí já viu, né, cara? Aí mexeu, Aí já né? mexeu com o pessoal que você O sabe, né? sistema não gosta. No sistema não gosta. Então, as aulas dele eram politizadas? Não, cara, ele ensinava a pensar. A escola humanista. Quando eu falo assim, você leu ali, eu sou contra as escolas tecnicistas, eu não culpo as escolas que eu trabalho por serem tecnicistas, porque o sistema é esse, cara. Na E verdade, explica para nós o que é tecnicista, né? Dentro do contexto. são escolas voltadas para o conteudismo, são voltadas para o mercado de trabalho, né? São escolas, né, que têm plataformas que são boas, são interessantes, mas é muito conteúdo, cara, e esquecemos, às vezes, de lecionar o que é realmente importante. Por exemplo, a gente estuda muito, vamos lá, independência dos Estados Unidos. Tá, é importante, nem passar em branco. Mas por que a gente não ensina a nossa Constituição? Por que a gente não ensina, né, coisas mais importantes, né, que dê condições para os jovens, né? Como você falou, pesquisar mais. Você quer ver uma coisa que é interessante? Hoje, numa aula, se você ficar 40 minutos, 50 minutos falando, eles dispersam. Essas videoaulas que tem no YouTube, aqui, elas duram no máximo 15 minutos, 20 minutos. Entendeu? Não adianta chegar para um jovem e ficar falando 50 minutos no ouvido dele, que ele não vai. E vai chegar um momento que ele vai olhar para trás, que ele vai se dispersar.
Então são coisas que a gente tem que acompanhar as mudanças que ocorrem. Voltando assim, para não fugir do assunto, da escola humanista, do Paulo Freire, é uma escola que ensina o aluno a pensar, né? É ser político, mas não é política partidária, é isso que eles confundem. Né? É uma política envolvendo. Se nós estamos conversando aqui, nós estamos fazendo política. Política partidária é apenas, né, um ramo da política, da palavra política, né, da expressão. Tem política sindical, política ambiental, política partidária, tem vários tipos de política. Como sexualidade também, não fala só o sexo, fala sobre o comportamento, sobre tudo. Então as pessoas confundem muito. E aí vem uma linha de pensamento, né, de uma extrema direita, colocar o Paulo Freire como o inimigo, terror da sociedade. Uma Conhecimento coisa assim, falta de social. conhecimento, porque se alguém se dedicasse pelo menos a ler, a pesquisar, né, entender quem foi Paulo Freire, uma figura fantástica que ensinava as pessoas a pensar, a questionar, no mundo todo, alfabetizava ao mesmo tempo, né, levava consciência para as pessoas que o trabalhador tem direito, né, de ter uma vida melhor, né, e a escola, né, você sabe disso, é importante, né, para você conquistar uma vida melhor. Cara, as escolas... Resumindo, é um ensino libertário dele, né? No sentido da coisa, né? Libertário. Paulo Freire e o Sérgio Buarque de Holanda e vários outros também pensadores, cara, porque olha só, no século XIX nós tínhamos Oliveira Viana, né, Nina Rodrigues, que eram pensadores, entre aspas, né, vamos colocar assim, que eles acreditavam que a nossa miscigenação era ruim para a gente. O Brasil era condenado ao fracasso por ser um país mestiço. Por ser um país misturado. Que isso? Aí veio a escola, vieram esses caras e quebraram. Geraram uma ruptura nesse preconceito, né? Nessa ideia de que nós chamamos de darwinismo social, né? Onde o homem branco superior, né? Ele é mais apto, né? Pegaram até o Darwin, construíram uma forma de pensar preconceituosa, racista, sabe? E vieram esses caras que nós chamamos disso, da turma da USP de 30, né? E quebraram completamente, desconstruíram essa ideia, né? Como eu falei, racista, preconceituosa e tudo mais. Pelo contrário, o povo brasileiro é um povo fantástico devido à nossa miscigenação. Eu acabei de contar a história. A minha avó, meu avô alemão casado com a minha avó, que é índia. O meu avô sergipano, casado com a minha avó italiana. Cultura, né, cara? E a mãe do meu avô era negra. Olha só, cara. Olha só que mistura boa, né? Que mistura. É isso que faz um povo fantástico, um povo assim, guerreiro. Acaba, por exemplo, com essa diversidade cultural fantástica. Acaba o teu avô alemão sabendo das raízes, né, indígenas da tua avó e vice-versa, né? E assim é o Brasil, né? Com a África, por exemplo. Ele gostou da minha avó, lógico, mas ele tinha um preconceito também. Ele era uma figura que... Mas o amor foi mais forte. O amor foi mais forte. Mas, cara, é complicado e, graças a Deus, né, figuras como essa que eu acabei de citar desconstruíram, né, essa ideia, né, de que... Tanto que a política de imigração, as pessoas vinculam muito a questão do trabalho, né, a substituição do trabalho escravo africano, homens que foram escravizados, que é o termo correto, né, pelos imigrantes, uma questão assim, porque tinha alguém para trabalhar. Não foi isso não, cara. Tinha uma política de branqueamento. Olha que perverso. É loucura isso. Um país de mulatos, preguiçosos. Né? É verdade. Então, eram considerados... Eles que com a força das suas mãos, né, do seu corpo, fizeram o desenvolvimento desse país na raça. Na raça. Né? E foram considerados... O tempo... crioulo aí não quer trabalhar, esse índio aí não serve para nada, entendeu? Pau neles aí. Era assim. Índio é vagabundo, não gosta de trabalhar. Cara, e até hoje, cara, a gente escuta isso, né? É verdade. Até hoje e outra coisa, a própria indústria moderna, a própria empresa moderna, entre aspas, abre aspas aí, eu vou dizer, porque eu vivo no mundo corporativo, eu trabalho para empresa multinacional, aquela coisa toda, e não é uma questão, é um geral, não é uma A, B ou C. A maioria, posso dizer a você, 99% aí, vamos botar,
a galera ela tem aquela visão só do lucro, do capitalismo puro, e você tanto é o quadro de horários do funcionário. O cara não tem vida. Nós estamos agora discutindo no Congresso a questão de eliminar o 6 por 1, né? Para fazer para a pessoa ter um pouco mais de dignidade humana, de vida. Nós continuamos no escravismo, porém de outra forma. Isso. E eu vou te falar uma coisa. O cara compra uma... Isso, o Pedro Cardoso, tá? Pedro Cardoso, que foi ator, é ator ainda, né? Maravilhoso. Mas ele tem colocações fantásticas. Ele fala uma coisa assim muito bacana, cara. Ele fala assim, um cara compra uma casa de 2 milhões. Você tem uma empresa de pintura de interiores. Aí você cobra dele 10 mil reais para pintar a casa. E você tem o seu pessoal. Ele acha caro. Aí o cara fala assim, pô, vai capinar lá em casa, faz uma capina lá em casa, te dou um prato de comida, te dou uma cervejinha. Tá errado, cara. Claro. Isso é herança. Isso é herança, né, dessa nossa formação, infelizmente, né, do trabalho. E, sabe, veio da escravidão, passando por um processo, né, de mão de obra barata, que os caras... E muitas das vezes o trabalhador simples, humilde, ele interpreta aquilo como um Ajuda. bônus, como uma ajuda, entendeu? Porque né, não tem o salário que vai dignificar o cara, eu digo um salário respeitoso. Porque eles né, não têm dentro do consciência contexto. política, consciência de classe. Tá faltando isso. E outra Entendeu? coisa, cara, é que o presidente Lula fala o tempo todo, né? Então vamos entrar nessa questão política ainda mais dentro mesmo da parte política. E eu penso eu vejo como ele fala, eu acho que é legal. O rico que eu falo, o rico de verdade, tá? Aquele cara que está em cima dos milhões. Está em cima dos milhões. Esse cara vai comprar as coisas dele lá fora, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, no continente asiático. O cara vai viajar, vai ver as coisas por lá. Ele ganha a fortuna dele escravizando a turma dele aqui que presta serviço para ele. Ele vai gastar esse dinheiro, a fortuna. Ele vai comprar o iate para navegar no Mediterrâneo, no sul do Mediterrâneo, entendeu? Vai gastar uma grana danada lá, vai comprar o seu Porsche, a sua Ferrari, vai rodar por lá na Europa, né? Esse cara, igual você falou, esse cara tem que ser taxado, ele tem que pagar, né? Ele tem que pagar os impostos. Mas é isso. O que eu quero dizer é que, para nós aqui embaixo, no baixo clero aqui, é ralação. E eles acham assim, pô, tô te dando oportunidade, tô fazendo, você vai ganhar o seu salário mínimo, você vai ter dignidade. Não, cara. O cara tá jogando aquelas migalhas, a esmola assim, ó, vai lá, porque se eu tirar isso de você, você não tem absolutamente nada. Então é um negócio muito complexo. E eu penso que os ricos, muito ricos, né, eles não gastam o dinheiro aqui, eles gastam lá fora. Nós, pobres, humildes, mortais, gastamos o nosso dinheiro. Então, a economia, onde eu queria chegar, quase que eu me perco. A economia do país, do país, ela está envolvida diretamente no consumo desse cidadão comum assalariado. Se ele tem dinheiro na mão, ele gasta. O pobre consome com força. Ele com dinheiro na mão, ele paga direitinho. O rico não, cara. O rico viaja para Miami, meu irmão. Vai fazer compra no shopping de Miami. E não está nem aí para o shopping da Barra da Tijuca, não. Para ir lá, é coisa de pobre. A verdade é essa, entendeu? E a falta de consciência de classe, falta de consciência política, é muito sério, porque 70% do nosso Congresso, cara, é o pessoal do agronegócio, são empresários e tudo mais. Agora, eu te pergunto, uma nave espacial pousou em Brasília e colocou essa gente toda lá? Não, cara. Não. Quem votou neles, cara? Pois é. Os oprimidos, votam nos opressores. A gente viu na eleição aí. Empresário comprando voto aí. Você pega essa extrema-direita, esse centrão aí, você pega, cara, e vê, pesquisa. Não vou falar nada, não. Só pesquisar se eles votam contra ou a favor do trabalhador. Vai lá. Pega o voto desses caras. Eu não vou colocar nomes, porque eu não quero criar polêmica aqui no seu podcast. Mas pesquisa, pô. Pesquisa quem vota a favor do trabalhador e quem vota contra o trabalhador. É tão simples. Hoje nós temos meios para isso. É verdade. Tem um painel lá. Esse painel está nas redes sociais. Pesquisa.
Quem vota a favor da escala 6x1, quem é contra cobrar impostos de pessoas ricas, tá lá, E cara. o que me dói, Marcelo... Quem foi contra, né, isentar itens da cesta básica? Pois é. Pô, é só pesquisar. É verdade. E o que me dói é que, igual a gente estava falando sobre o Paulo Freire aqui, a desinformação das pessoas, a não pesquisa, o não estudo para chegar, né, no conhecimento apto mesmo de entender quem é Paulo Freire, um exemplo, né, para a gente dentro da questão da educação, do ensino. E essa questão do assalariado, do pobre de direita, que vota contra ele mesmo quando vota em umas figuras dessas. Entendeu? Um negócio muito complexo, assim. Não sei, eu não sei o que o sujeito pensa, tipo assim, eu vou votar no determinado candidato da extrema-direita porque esse cara, ele é rico. Porque esse cara ele tem um pensamento sabe, de industrialização desse país diferente do outro, de emprego diferente do outro. Não, cara, ele vai continuar te escravizando, o sistema não permite que você tenha Esses liberdade. caras colocaram na cabeça de muitos trabalhadores que eles podem ser empreendedores. CLT por fora, negócio de carteira de trabalho, né? Isso aí é por fora, né? Teologia da prosperidade. Os influenciadores aí, cara, que dá nojo, cara. E, cara, eles falam bem, só falam besteira, nunca leram um livro na vida deles, não sabem nada, não conhecem a história deles. E tentam convencer esses caras, seja um empreendedor, sei o que, né? Vamos pegar assim, um trabalhador, um motoboy, por exemplo. O cara vai lá, CLT, eu sou um empreendedor, tá? Coitado. Legal, ele tem um direito dele. Pensa assim. Agora, cara, se ele cair de moto, se machucar todo, sei o quê, aonde cara, ele vai tirar o benefício dele para sustentar ele? Não tem. Não tem. E vai recorrer a Pix. É isso que eu falo. Então, passa uma ideia de que ele pode ser um empreendedor. Pode ser um empreendedor, mas não é todo mundo que consegue. Não. É difícil. É muito difícil. Complicado. Então, cara, eles estão se aproveitando disso, né? É um ponto também que a gente precisa discutir, debater muito. As coisas são pouco debatidas. Né? É verdade. E a gente tem que levar isso, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, daqui a pouco eu vou para o chat, galera, porque tem uma galerinha aqui bacana, mandando abraço para a gente, para você especial. Tem aqui alguns elogios aqui, muitos afinal, e está muito legal. Hoje eu estou recebendo o professor Marcelo Stroitz, professor de História e Filosofia, maravilhoso aqui. Já eu vou ler o chat e mandar um abraço do pessoal todinho aqui. Eu quero justamente entrar nessa questão agora dessa questão do conhecimento e dessa dinâmica da internet, por exemplo. Eu acho que a gente, Marcelo, por que o Brasil ficou nessa divisão toda? Por N motivos com relação, mas ela vem muito pela questão da desinformação, que a facilidade hoje que a tecnologia nos dá. Por exemplo, eu me pergunto, será que nós realmente, eu sempre faço essa pergunta aqui, será que nós realmente estamos preparados para utilizar essa ferramenta de forma consciente, inteligente? Porque você abraça o mundo pela internet, você tem acesso a muita coisa. Agora, muita coisa que você também não quer vem até você. Forçosamente, os caras se dedicam a te desinformar de coisas reais da nossa vida, da nossa história, do nosso percurso como país. Né? Entrando para dentro da nossa história, quando você pega o Brasil desde Portugal, Brasil colônia e Brasil república, e vê o que nós estamos vivendo hoje, parece que nós estamos assim, se degladiando Cara, eu não consigo admitir a gente discutir imbecilidade em cima de mentira. É isso que me aflige. Agora, por que é isso? Pega um cidadão que nunca leu, que não tem interesse de ler, ele é simples, humilde, trabalhador, mas ele está ali, ele pega o celular, agora eu conheço o mundo. E o cara começa a se munir de informações. Gente, não estou generalizando, não. Isso aí é para A, B, C, D, qualquer um. Gente da classe A, classe B, classe C, para todo mundo. Porque também tem gente que é rica, tem dinheiro, nunca leu porra nenhuma. Vamos dizer assim, não sabe nada, só é herdeiro. E não conhece nada. A gente tem um monte pelo país aí. Então, o que me aflige é quando esse indivíduo acha que ele tem voz aqui, falando as asneiras que ele fala por falta de conhecimento e falando com propriedade. O cara pega um fato que alguém disse, o amigo do amigo postou
uma mentira, mas falou tanto que aquilo ali era uma verdade, que ele acredita naquilo, e ele briga com você, que convive, que está ali, para dizer para você, não, mas isso aqui, porra, isso aqui falou. Eles mandam mensagens, eles propagam milhões, eles, né, de mensagens assim que são propagadas com uma velocidade incrível, que mal tem uma fonte. Uma pessoa falando não tem uma fonte, não sabe quem é, Não. a pessoa nem se identifica. Fica. Tem uma influenciadora pedindo desculpas pro Trump. Pô, pelo amor de Deus, né, Pastor, cara? Que é isso? Entendeu? Não tem lógica. Então, cara, esses influenciadores, cara, assim, eu lamento profundamente, tem bons influenciadores, mas, cara, assim, eu Tem muita lamento. gente bagunçando o país, né, com isso. Cara, e esses caras, eles têm muita visibilidade, cara. Milhões de pessoas, sabe, seguindo esses caras. Esses caras não têm noção de nada, não conhecem nada, nunca leram nada, não sabem o que é comunismo, falam de comunismo. Cara, para você falar de comunismo, falar de capitalismo, neoliberalismo, de fascismo, você tem que ter um conhecimento, cara. Entendeu? Você tem que ter um conhecimento, você tem que ler, tem que pesquisar, tem que saber qual é a fonte. Ah, eu recebi uma informação no WhatsApp. As pessoas falam assim, se você é petista, esquerdista, você é comunista. Comunista. E aí, pronto. Ele sabe. O cara nem sabe o que Ele nem sabe o que é marxismo, ele não sabe nada. Socialista, tem vários tipos de socialismo, eles nem sabem disso. Quer dizer, você sabe, cara, o cara que mais tinha livros do Karl Marx, o maior acervo de livros de Marx no Brasil, Delfim Neto, cara. Olha aí. Foi ministro. Delfim da Neto. Fazenda Eu lembro do Juruna. do governo O Delfim Neto está militares. roubando do Brasil. Você lembra dessa Militário. frase? Entendeu? Ai, ai. Até mesmo para você criticar o marxismo, ou criticar o capitalismo, ou o neoliberalismo, que são termos importantes, né? Você tem que conhecer. Pois é. Como que eu vou combater um sistema que eu não acredito se eu não conheço esse sistema? As pessoas só vomitam, Marcelo. A questão tá aí, cara. O tiozinho do WhatsApp lá manda uma mensagem idiota, sem fonte, sem qualquer tipo de direitos humanos foi feito para proteger bandido. São frases feitas. É sempre tiozinho. ONG é para roubar dinheiro do governo. É a tiazinha do celular, é o tiozinho da churrasqueira. Porra, é loucura, falando né? besteira, entendeu? Porra. Então, isso é muito difícil para o professor. A gente luta contra influenciadores, que eles são mais interessantes, porque eles têm recursos, eles têm, sabe, né? Tem um deputado aí que, sinceramente, me irrita, só de olhar para o sujeito me irrita, que ele faz vídeos assim com fundo preto e, sabe, falando um monte de mentira, o cara mente o tempo todo, cara, o cara vota contra o povo o tempo todo, o cara é mentiroso. Cara, tem milhões. Milhões de seguidores. Cara, infelizmente, cara. É uma loucura. E nessa história toda aí, Marcelo, eu quero saber o seguinte. Você se filiou ao Partido dos Trabalhadores, não estamos falando, já adentramos a política de um modo mais, assim, não crítico, mas na observação do que acontece no mundo de hoje, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente está vendo aí essa loucura toda do Donald Trump. Meu Deus. Aí mandando, viu? Sinceramente, me desculpe, tá? Quem apoia um cara desse, mas não é patriota. Não, quem apoia um cara desse. Não é o patriota que eu digo, patriota de verdade. Um deputado vai para o Brasil conspirar contra o Brasil. Pois é, cara. Tá preso. Crime de lesa pátria. O cara era para ser preso. Entendeu? Mas vai ser, se Deus quiser, me desculpem aí, quem ama o cara, mas vai ser preso. É impressionante, cara. Gente comemorando, cara. O tarifaço pois é. desse Trump, cara. É uma coisa assim, eu fico vendo isso. Até a imprensa, cara, com a imprensa assim, entendeu? Golpista. A imprensa, sinceramente, cara, eu de vez tento assistir, mas tem hora que fala assim, cara, quando começa a fazer uma comparação completamente distorcida do governo, não é porque o governo também erra, mas eu digo assim, são coisas legítimas, palpáveis do governo, que são legais para o povo, que são bons para o Brasil. A imprensa vai lá e tenta fazer um manejo que confunde, cara. Teve uma edição do Jornal Nacional, cara, Jornal Nacional, que é um congresso travando pautas importantes para o país, protegendo os super ricos, né? O Jornal Nacional fez uma edição, para mim, as edições mais horrorosas que eu já vi em toda a minha vida. Tipo, trazendo o Armínio Fraga, né?
o cara, a tese do Armínio Fraga, congelar o salário mínimo por 6 anos. Pois é. Olha que absurdo isso. E ele, economista, falando isso, como é que o economista fala assim, segura o dinheiro, porque então você não gera economia, você não gera. Eles acham que por isso, sociais é gasto, dinheiro com aposentado é gasto. Agora, não, mexer no bolso de gente dos super ricos não Ricos pode. não pode. Não, você está vendendo seu queijinho no Corsa, se não pagar o imposto, o PVA, né? Bicho pega. Você vai para o pátio. Agora, o cara pode transitar, jet ski. O cara pode tirar o imposto do jet ski lá, que tá tudo beleza, né, cara? Não vão taxar essa gente, não. Não, o pessoal da Faria Lima, né? Nossa O Congresso protegendo o pessoal da Faria Lima, o mercado. Loucura, né? O mercado tá fazendo e andando pro povo. O mercado tá fazendo quem e pro patrocina rico. essas grandes emissoras aí são coronéis midiáticos. São pessoas. Você tira por aí, cara, uma propaganda. São esses caras. Uma inserção, uma única inserção de 15 a 30 segundos no horário do Jornal Nacional é uma fortuna. Tá aí, acho que tem até matéria falando a respeito de quanto custa, não sei, 1 milhão, não sei o que lá, 3 milhões. 30 segundos vai custar alguns milhões, né? Não é 100 mil, 200, 500 mil, não, milhões, tá? Pelo alcance do jornal. Então, é uma coisa muito louca isso. Marcelão, depois a gente vai voltar no assunto que eu quero saber, você no PT, já entramos na política aí, mas você foi candidato também a vereador, um período, numa eleição dessa aí, eu quero saber tudo direitinho como é que foi, como é que você trabalhou isso, qual foi a experiência que você adquiriu disso aí também, quais foram as coisas que foram legais e as decepções também, tem tudo, né, bicho? Tem um monte de coisa. Vamos mandar aqui um abraço para a galera que está curtindo a gente aqui. Primeiramente, muito obrigado. Deixa eu falar rapidinho dos patrocinadores aqui, senão eu vou tomar um puxão de orelha aqui, ó. Um abração para a galerinha aí da cervejaria Porto Novo, tá a fim de tomar sua cerveja bem gelada, Porto Novo, nós estamos tomando aqui agora, uma cerveja premium de 1 litro, bacana demais, super saborosa, leve e suave, é só pedir a galera da cervejaria Porto Novo, o contato é o 32 98854 1316. Tá a fim de financiar o seu veículo, está a fim de comprar um veículo, está a fim de refinanciar o seu veículo, melhor dizendo, é só procurar o Rafael Damasceno Financiamento de Veículos no contato 32 98822 2408. Só falar com o Rafael, um amor de pessoa, vai te atender de boa. Balancecar, aqui em Jamapará, do Washington e do Ostinho, está a fim de fazer aquela manutenção legal, troca de pneu, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, apertar parafuso, ir lá bater um papo, tomar um café, esperar os meninos da Balancecar arrumar o teu carro, o carro vai ficar feliz e você também. É só através do telefone 32 98810 3057. Fala com o Washington e com o Ostinho e tá uma maravilha. Um abraço aí para a Cervejaria Porto Novo, Rafael Damasceno e Balancecar. Dado o recado, vamos ao chat aqui rapidinho. O Carlos Augusto Tavares Bittencourt dando boa noite. Salve, camaradas! É isso aí, o Carlos Caltar. Bom demais. Edilberto da Rocha, você sabe quem é esse cara? Mora no teu bairro. Vamos ver se você vai. Eu conheço, porque é meu amigo de infância. Meu Deus, eu não sei não. Edilberto da Rocha, muito bom esse momento, conhecimento de história do nosso povo. É o Beto Cal. O Beto Cal. Aí. É isso aí. Bom, tomara que você pode ver que se tiver outra de Gilberto Rocha aqui, eu estou enrolado, não estou não, mas é o Beto Cal sim, que eu sei que o nome dele é Gilberto da Rocha. Paulo Roberto Buídio, grande Bebeto, dando uma boa noite para nós aqui, um abração, está sempre ligado aqui com a gente no podcast Atmosfera. Sônia Thiago, professora Sônia Thiago, está aqui. Marcelo foi o melhor estagiário que o departamento de comando pela Tenente Mônica teve. E interessante, olha aí. Eu tenho que falar sobre... Quando eu fui fazer estágio, o Thiago, né, o filho dela, foi meu aluno na Senec. E aí, quem foi fazer estágio no mesmo lugar? Tiagão. Olha aí. Também é meu chefe. Tá vendo? Olha que coincidência. Que bacana, né? Filho da Sônia. Pois é. Vai. Fez estágio no mesmo lugar, a mesma chefe. Que maravilha, que maravilha. Olha aí. Maneiro, enquanto, né? Pouco tempo, né? Então, que bacana. Vamos lá. O Saulo está dando. Saulo Leite. Boa noite, Marcelo. É fonte de muito conhecimento, único nos dias de hoje. Tá mandando esse
Abração para vocês. Salve, salve. André Luiz Gomes. Rapaz, meu celular deu uma travada aqui. Peraí, que eu pulei uma etapa aqui. Vamos voltar. Tá na Sônia Tavares. A Andréa Guerra, minha esposa, dando boa noite, meninos. Eu adoro quando ela fala boa noite, meninos. A gente já no auge da idade, vai vendo aí. Então, o Saulo deu boa noite para nós aqui. Marcelo é fonte de conhecimento único nos Saulo dias de é hoje. o coordenador do Alfa, né? Ah, Da perfeito. Cooperativa Educacional em Paraíba, meu Que coordenador bacana. lá, diretor, coordenador, figura fantástica, Um abraço pro Saulo aí. inteligentíssimo. Sônia Tavares, você conhece também, esposa de um grande amigão nosso, que em breve vai estar sentadinho. Tá me enrolando, cara. O cara tá me enrolando. Pô, ele, sinceramente, além dele ser um excelente serralheiro, ele é diferenciado. Porque ele faz arte com a serralheria dele, né? É a Soninha, esposa do Defo. Tá aqui mandando um abração para nós aqui, uma boa noite. André Luiz Gomes, olha só. Queria muito voltar à minha época de estudante e ter a oportunidade de ter o professor Marcelo como mestre. É isso aí. Muito obrigado. André Luiz Gomes. Show de bola. O Saulo Balbino está aqui, ó. Só sei que a família Bolsonaro está taxando os milionários primeiro que o Haddad. É verdade, tem que concordar com o Saulo, é verdade. Quem fez essa bagunça toda aí, ajudou nessa bagunça aí, família Bolsonaro, com toda certeza. Vamos lá, PT na tua vida. Veja bem, talvez seja talvez não, com certeza, é uma autocrítica. Cara, eu sou muito apaixonado, assim. Já me aconselharam assim, Marcelo, mais pé no chão, seja mais racional. É lógico, como eu sou professor, né, eu trabalho com ciências, então, ciências humanas, é lógico que a gente procura sempre, né, pelo conhecimento, pela informação, mas tem uma coisa que eu não consigo, de forma alguma, trabalhar, essa questão da paixão. Tem horas assim que, pô, eu sou fluminense, cara, eu sofro, minha mão fica suada, eu fico desesperado, sabe, eu me transformo, sabe, eu grito. Outro dia eu fui ver jogo na casa do Lele, de um amigo meu, da Sombra da Bill. Grande Abraço pra Lele, Sombra da Luiz Bill. Osnilo, Eu- galera todinha. Outra coisa, Zé Messias. eu falei que a cidade tem tradições, tem uma tradição de ter excelentes profissionais de educação e tem uma tradição de excelentes músicos É também. verdade, aqui, nossa senhora. Músicos É um e canteiro professores. imenso de talento. Fantástico. E Sombra da Bill, tá? Um salve para Sombra da Bill. Patrimônio tombado do São município. meus amigos, mas para mim, sabe, eles são fantásticos. E eu me perdi um pouco. Não, eu perguntei sobre PT, você falou sobre Eu a sou um questão cara muito apaixonado, entendeu? Então, tinha um momento da minha vida que eu achava que o PT não errava. Que é um pensamento errado, né? É um pensamento, tem uma redundância, né? Eu pensava errado, um pensamento errado. Mas é lógico que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que é um partido, né? É um partido que errou muito em sua trajetória, mas que acertou muito também, entendeu? E é um partido que tem uma efervescência interna, tem uma disputa saudável interna interessante. É um partido que tem um pessoal mais à esquerda, tem um pessoal mais para o centro. É um partido que se debate muito. Isso me encantou, o Partido dos Trabalhadores. Isso não significa que eu sou... tudo que o PT faz eu acho legal, né? Que todos os governos do PT foram bons. Não é isso. Mas é um dos maiores partidos, é o maior partido da América Latina. É um partido que trouxe mais coisas boas para o nosso país. É um partido que eu me identifico. Tem pessoas dentro do PT que eu não me identifico tanto, tem pessoas que eu me identifico mais. Tem uma área mais moderada, tem uma área mais radical e tudo mais. Então, deixar bem claro que eu sou muito crítico ao PT. Não é porque eu sou filiado ao partido, que eu sou um militante, que eu acho que o PT acerta sempre. O PT errou muito também. Errou muito. Né? Mas eu não vejo talvez o PSOL é um partido também que me agrada muito. Eu sou fã do Glauber Braga.
Sou fã mesmo do Glauber Braga. Encontrei com ele em Copacabana, abracei, conversei. Cara, um Né? deputado ferrenho, cara fora do Sou comum. fã do Chico Alencar, que era do PT. Sou fã, gosto do PSOL também, né? E são os partidos que eu mais gosto. E eu sou filiado ao PT. Se eu não fosse do PT, talvez seria do PSOL. Então, na minha modesta opinião, o PT ele precisa, na verdade, acertar, procurar acertar em algumas coisas que eu acho que, por exemplo, quando o PT governou o país, o PT se afastou muito, né, das áreas periféricas, né, ele perdeu essa comunicação direta com o trabalhador, né? O PT teve um período ali. Saiu da filosofia base dele dentro do contexto. Mas eu acho que está voltando porque existe aí, né, agora um desafio imenso que é combater a extrema-direita, cara. O que mais me preocupa hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é o crescimento da extrema-direita. Não pode acontecer, né? Eu tenho saudades da época que nossos adversários políticos eram os tucanos, era o PSDB. Cara, esse é o pior congresso da história. O cara vai de chapéu, cara, para um congresso, cara. Bíblia na mão. Cara, outro dia o cara lá desejou a morte do Lula. Cara, o nosso congresso é o pior congresso da história. Eu, como historiador, posso dizer, cara. Cara, na República Velha, que foi um período terrível da história do Brasil, a ditadura militar fecharam o Congresso, né? Quer dizer, é um Congresso horroroso, cara. Assim, dá vergonha. Os caras vão lá, eles falam, eles não perguntam, eles falam, vai um ministro convidado. Aí eles falam, e ficam assim para o celular, para lacrar para as redes sociais, e depois eles saem do plenário. Quer dizer, eles não querem escutar a resposta. O Haddad sentiu isso na pele, cara. Olha só. Os caras vão lá, querem lacrar para as redes sociais, quer dizer... Então, cara, não existe debate mais no Congresso. E outra coisa, Marcelo, você vê na televisão, quando você vê os caras pela internet, isso. em qualquer lugar, tem alguém falando na tribuna, tem alguém falando no púlpito ali, cara. Tá todo mundo fazendo outra coisa, ninguém tá prestando atenção em nada. Nada. Só quando é uma coisa muito agressiva dentro do contexto, porque às vezes é preciso bater de mão aberta, como dizem por aí, que vai atingir a extrema-direita, né? Aí alguém grita lá, vai brigar e vai discutir. Mas a gente vê e percebe, né? E eu tive em Brasília, eu fui lá fazer uma visita, passando a viagem que eu vim do Caribe para cá, tive a oportunidade de passar, de fazer uma escala em Brasília. Eu até falei com vocês aqui que eu entrei no Congresso, achei pequeno aquilo lá. Aquilo é um caldeirão, aquilo ali. Dá para ouvir, dá para conversar. E você imagina alguém na tribuna falando, defendendo o país, defendendo o povo, e alguém gritando contra, ou não está nem aí, não está nem ouvindo. Um absurdo. Caramba, boa. Você faz uma pergunta. Eu vou lá e te faço uma pergunta. Mesmo que essa pergunta seja uma pergunta forte, pesada. Cara, o mínimo de educação, um debate exige de um Estado democrático de direito, de uma instituição como o Congresso, né? Que é bicameral, né? Cara, a única coisa que você espera é que você tem que escutar. Você perguntou, né? Talvez você não perguntou, mas você afirmou algo. Ou citou mas algo. Mas você tem que escutar, cara. Ninguém tá nem aí, não, cara. Não, cara, eles lacram. Tipo assim, venci o debate. Quer dizer, não teve debate. Ele falou, saiu. É isso aí. Cara, eu fico com vergonha por eles, cara. Então, no dia que a gente entrar numa rede social aqui, ou num canal de TV, num jornal, e assistir alguém falando no púlpito, na tribuna, e todo mundo sentadinho ouvindo, sem fazer barulho, todo mundo prestando atenção no que está sendo discutido ali, e depois haver a resposta sobre aquilo que foi falado, ou o debate sério, com educação, cada um com a tua vez, é sinal que o Brasil realmente ficou educado dentro do contexto político, tá? Que o Brasil está realmente tentando mudar. Enquanto tiver aquela baderna, aquela bagunça, cada um falando de uma coisa ridícula, coisa o cara tem que ser preso, cara, para ser exemplo. Cara, é impressionante. Pô, uma ministra de Estado, uma ministra cara, independente de ser ministra, podia ser alguém do público que pediu a vez lá para falar, alguém tem que respeitar, cara.
Não é um absurdo, entendeu? Então, assim, É um congresso assustador. assustador. Não é que os Assustador. outros congressos foram maravilhosos, não. Entendeu? Mas Mas é, esse como você é falou bem, assustador. antigamente, uns tempos atrás, quando lá PSDB, Eu PMDB, nunca poderia- PDT, o pessoal discutia isso em um pouco mais de educação e respeito com o outro, Eu cara. nunca poderia imaginar que eu sentiria algum dia a falta do PSDB. Quando eu vi o debate para a presidência da República na televisão, que tinha um padre falso, fake, padre Kelmon, Padre de festa junina. pelo amor de Deus, eu falei, essa porra, fala tranquilo. Cara, um absurdo. Lula falou, quem é você? Da onde você veio, cara? Surgiu da onde? E permitirem um treco daquele ali, bicho, me desculpa, não dá, não. Tá, É não porque dá. ele veio para substituir o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson é um partido grande, então ele tem, dependendo do partido, ele tem Marcelo, mas a questão direito é de que participar do o debate. cara... Mas aí precisa de uma reforma política, entendeu? Então, a participação daquele cara ali é um absurdo, né? É uma gozação com o povo brasileiro, né? É um absurdo. E foi permitido aquilo, né? Olha como que a democracia é interessante, né, cara? Permitir uma coisa esdrúxula daquela, vou dizer a palavra que eu possa usar aqui sem grandes ofensas, vamos dizer assim, porque na verdade é uma grande real. Cara, você vê, e hoje esses mesmos discutindo que não há democracia, um país tão democrático como o Brasil. Aí você me perguntou sobre a experiência que eu tive como candidato. Cara, eu não fui uma voltada, não, cara. Eu tive 190 votos, né? Eu não tive investi nada na campanha. Eu confesso que eu fiquei vulnerável, cara. Engraçado, quando você é candidato, você fica vulnerável, né? Eu me senti muito vulnerável, assim. Em outras situações, as pessoas me falavam coisas assim, em outra situação eu rebateria na hora, mas você fica vulnerável. Mas a experiência, ela foi válida, foi interessante, mas a conjuntura, né, política da época me atrapalhou muito. Vou explicar por quê. Foi na época do impeachment da Dilma, que para mim foi um golpe. Com Né, certeza. um golpe. E foi naquela época ali, né, na qual... Você foi candidato em que ano mesmo? Cara... Foram 2 eleições atrás aí para prefeito, né? Mas enfim. E aí, o que aconteceu? O PT fez uma aliança municipal com o MDB, que foi o algoz do PT, do MDB do Temer. Foi do Temer. Então, muitos alunos, ex-alunos, me falaram depois, Marcelo, não votei em você porque você estava com um partido que foi totalmente golpeou a Dilma, pô. É verdade. Foi uma decisão tomada pelo PT daqui, equivocada, que acabou me prejudicando, entendeu? Entendi. Me prejudicando muito. Entendi. Mas também não é só isso, também outros fatores, mas uma experiência válida. Cara, mas assim, eu me sinto melhor nos bastidores, assim, eu me sinto melhor como um estrategista político, como um cara que atua mais nos bastidores do que propriamente ser candidato. Eu sei que posso contribuir muito para o PT ainda, mas eu dei uma desanimada. Eu te entendo. Principalmente na esfera municipal. Deu uma desanimada boa. Entendo. Mas você foi assim, por uma primeira eleição, e você, obviamente, né, não fez a coisa certa. Esse negócio de dinheiro na eleição, cara, eu tenho um pensamento sobre isso. Dá um foco, eu quero falar um negócio que é verdade agora. Bota para mim aqui, corta para mim, como diz o outro. Vou falar uma real. Eu fico muito, assim, estarrecido quando fala assim, o cara ganha a eleição porque ele tem dinheiro. Então o povo é burro. Porque cada vez que um cara é eleito... Ou padrinho político, né? Rapaz, o que acontece? Falando sério, chegar um candidato perto de mim e falar assim, Bambu, tem R$1.000 aqui. Eu falo assim, é pouco. Tem que me dar mais. Você vai entender o final dessa história. Então, quanto que é? Bom, vai ficar mais. Quanto mais eu puder tirar dele, fazer um churrasco no meio da rua, eu falo assim, não vote nesse filho da... Entendeu? Porque esse cara está comprando o voto das pessoas. Pegar o dinheiro, distribuir esse dinheiro com pessoas que merecem, mas falar assim, esse fulano aqui não precisam votar nesse indivíduo.
Esse indivíduo aqui, ele é porque depois você não tem argumento nenhum para ele. Nós temos casos em Alim Paraíba que já teve candidato que pagou, quando o cara foi cobrar, falou assim, mas já foi pago, cara. Isso não é história de longe, não é história daqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar muito alerta sobre isso. A gente tem que pensar o seguinte, a política, quanto mais dinheiro envolvido, mais corrupção tem nela. Entendeu? Eu não posso acreditar que ganhe o candidato que tem mais dinheiro. Não pode ser assim. Tem que ganhar o candidato que tem as melhores ideias, que tem o melhor debate, que tem a melhor cabeça, que está aberto a melhores projetos, que vai realmente fiscalizar, que vai realmente cobrar, entendeu? Então não adianta chegar para falar assim, pô, toma aqui 1.000, toma aqui 5.000, toma aqui 10.000, 1 milhão, e o cara entra para dentro da Câmara dos Deputados, entra para dentro da Presidência da República, entra para dentro como é que fala, da Câmara Municipal, e depois te alvo você já recebeu a tua parte. Então o cara não vai te dar atenção. Por quê? Já foi pago. Então a gente tem que ter essa consciência de que meter o dinheiro na política é um absurdo, você ter milhões, bilhões de reais, entendeu? Para o cara se reeleger, cara. É dinheiro do povo, pô. É de imposto pago por nós. Do orçamento secreto. Do orçamento secreto, é a coisa mais absurda. Então você. Aí o que eu quero aproveitar esse espaço aqui para justamente dizer sobre isso. Envolver o dinheiro, o cara é ladrão. Acabou, morreu. Pronto, vamos pular agora, vou voltar para o Marcelo. Daqui a pouco eu saio daqui preso. Então, como eu falei, assim, minha história com o PT é uma história de mais militância. Eu me orgulho mais da minha militância, né? E olha, eu sou apaixonado nas coisas, mas eu critico muito mais, né, a instituição que eu defendo do que propriamente a instituição. Uhum. Eu sei que é direita assim, extrema-direita assim, nós temos que derrotar, na minha concepção, mas eu tenho que olhar para o meu partido e ver onde está errando, onde está acertando. Eu acho importante isso, ter essa visão, né? É uma visão crítica, né? Por exemplo, eu sou um dos maiores críticos do meu time, Fluminense. Mas entendeu? Por quê? Não está errado, está jogando errado, sei o quê, está jogando certo, vamos elogiar, está jogando errado. Eu sou crítico do PT, eu sou um crítico do ferrenho do PT também, mas é o partido que eu me identifico, é o partido que eu acho que defende as minhas bandeiras, que defende as bandeiras dos trabalhadores, e sempre foi assim. As maiores conquistas dos trabalhadores, a maior conquista das pessoas mais empobrecidas foi proporcionada pelo PT. Isso aí ninguém vai me tirar da cabeça. Entendeu? Então, por isso que eu sou Lula, por isso que eu sou PT, né? Você falou do Lula, eu queria te falar, agora entra essa questão, porque tem uma coisa, eu penso assim, Marcelo, tem o PT e tem o Lula. Hoje eu vejo assim, não sei, parece que tem uma certa diferença dentro do contexto, porque, igual você falou, o PT é um partido que ele tem várias raízes ali, né, dentro do contexto político, né, no sentido da filosofia política, né, igual o PT começou lá no seu início, em cima da classe trabalhadora mesmo, em cima do cidadão da periferia, o cara pobre que está ali lutando pelo seu espaço. O PT, então, era a voz, assim, diretamente. Tá? Hoje, igual você falou, está voltando a ter mais atenção, porque chegou aos extremos também. Né? A extrema-direita chegou aniquilando com esse povo humilde, pobre, trabalhador. Ironia do destino, né? Então, o PT está tendo que voltar essas raízes aí para poder conquistar o público. Precisou de um desgoverno Bolsonaro para poder acordar. O PT acordar. E aí vem o Lula com todo esse aparato de conhecimento já desde a época dele, né, como sindicalista na ABC Paulista, o cara que veio lá do Nordeste, passou fome. E esse cara tem propriedade para falar. Porque é o seguinte, sabe o que mais incomoda realmente? É você pegar um indivíduo igual o Lula, que saiu lá do sertão do Nordeste, sem nada, sem ter o que comer, e chegar à presidência da República, ser um dos homens mais respeitados no mundo, sem passar por Harvard. Entendeu? Nada contra, muito a favor, aliás. Mas eu estou dizendo que é um sujeito que quebra os paradigmas da história no sentido de evolução política e social. Outra coisa, é um estadista, né, cara? Um estadista. É um cara respeitado no mundo todo. No mundo todo. E há quem é contra, no sentido de. Pode até não concordar, pode até não gostar do Lula, mas amar Bolsonaro é um absurdo demais. Eu também acho isso. É um absurdo demais. Você não vota no Lula, não gosta do PT, eu entendo, cara. Bolsonaro não, né? Bolsonaro e... Definitivamente não. E seus filhos, e
Nossa Senhora. O cara me passa 28 anos como deputado, nunca fez nada, nunca apresentou nada, cara, nunca muito fez tempo do Rio de nada. Janeiro. Os filhos todos mamando na teta do Estado. É. E estou aí falando agora para foram eleitos esses anos todos pelas urnas eletrônicas e agora só porque perdeu na urna eletrônica ele é contra a urna eletrônica. Me ajuda aí, né? Outra coisa, tentaram Ajuda contra aí. a democracia de direito, né, cara? Aquela Planejaram quebradeira em Brasília, morte de aquela presidente, loucura. de vice, Não tem lógica. de membro do Supremo Tribunal Federal, Não, cara. não. E isso que tá falando são eles mesmos. Você sabe que na internet nós vão descer o pau na gente aqui, né? Você sabe eu disso, não, né? eu não Mas ligo, eu tô não. preocupado com isso, não. A gente aqui Marcelo, aí que tá. Eu já tive minha aula filmada, minhas aulas filmadas, já tive poucas vezes. Mas uma coisa deixar bem claro aqui, Bambu, eu sou militante, eu sou de esquerda, eu defendo, sou progressista. Agora, o lugar de sala de aula é sagrado. Eu nunca usei sala de aula para levantar bandeira política e ideológica. Perfeito. E eu sou muito acusado disso. E quem não acusa, pensa. Uhum. Olha, para essas pessoas eu deixo um recado. Cara. Sala de aula é sagrada. Eu não misturo as coisas. Saio das instituições que eu trabalho, levanto minhas bandeiras, eu participo. Que é um direito seu, pela liberdade que a gente tem. Nas redes sociais, eu vou lá, critico. Agora, né? Entrou uma sala de aula, ali, cara, é um lugar sagrado. É um lugar onde você tem que transmitir conhecimento. Nos debates, eu sou apenas um mediador, não estou um partido de nada. Sabe por quê? Porque eu acho, não confunda. Né? Existem doutrinadores, né? Existem várias instituições, mas aqui eu falo assim abertamente. Apesar de muitas vezes ter sido acusado de doutrinador, de esquerda, comunista, entendeu? Uma vez, um menino, cara, que nunca debateu comigo política, mandou uma mensagem na rede social dessa aí, falando assim, engraçado, o Marcelo é comunista e só trabalha em escola privada. Aí eu não vi. Meus alunos começaram a falar, o cara está me dando pau em você não, Marcelo, vai lá, não sei o quê, responde ele, não sei o quê. Eu falei, ô, meu amigo, tudo bem? Aí eu fui assim, vou te contar um segredo, tá? Vou te contar um segredo, você não pode falar para ninguém. Tá? Veja bem, eu sou comunista, né? Fui treinado, eu sou comunista, eu estou nas escolas privadas, entendeu? Infiltrado para convencer os filhos da burguesia a se tornarem comunistas. Nossa Senhora, deve ter ficado Mas apavorado. é um segredo nosso. Eu estou infiltrado. Veja bem. Aí o outro professor falou que eu faço apologia. Aí um pai de um aluno falou uma vez que eu faço apologia a PT. Olha, então vamos lá. Social. O que acontece? Eles podem falar. É uma coisa interessante a liberdade de expressão das coisas, menino, né? Desculpe te interromper, Fernando. Nada. O menino, ele foi para Juiz de Fora. Ele mudou de escola. E aí, ele chegou para mim chorando. Marcelo, minha família obrigou a gravar suas aulas. Que isso. E eu vi, e eu parei de gravar e falei assim, cara, que vergonha. E você me desculpa, porque eles achavam que você estava doutrinando os alunos a serem de esquerda, comunista, marxismo. Isso não existe, né, cara? E eu falei assim, cara, calma, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Que bom que você gravou. Eu pude vir a aula todinha em casa de novo, estudar de novo. Então, pega essas aulas, arquiva De novo, isso aí. Você assiste de novo as aulas e vai aprendendo de novo com a aula. O que eu acho interessante, Marcelo, por exemplo, nós estamos aqui, obviamente, né, colocando a nossa posição, questão política, né, e tal, aquela coisa toda. Aí não pode. Aí o pessoal fica ofendido do outro lado lá. Pô, o cara tá metendo o pau lá no Bolsonaro, tá me falando não sei de quem, falando que a direita, a extrema-direita não presta e tal. Engraçado, eles podem, né, falar com o PT, que o Lula é ladrão, que não sei o quê. Eles podem. Pode falar o que quiser. E a gente tem que entubar isso, velho. Eu confio que o P da vida é isso. Aí quando você, todo mundo que é de esquerda vai falar, fala assim, pô, comunista, sacana, cara, ladrão, safado, vagabundo. Eu sou loucura isso, velho. Mas eu sou tão transparente que as pessoas me veem na rua assim, o Fluminense jogou
E aí e o Fluminense perdeu, hein? E o PT, eu sou tão transparente, eu sou tão apaixonado nas coisas, que está na minha testa, a minha testa é grandinha, está na minha testa que eu sou PT, sou de esquerda, sou fluminense. Então, cara, graças a Deus tem essa transparência. Eu não, assim, claro, eu não entro em discussão em rede social. Rapaz, fui dar uma pequena opinião e fui ameaçado. Eu só falei assim, não, eu sou contra, não... Bolsonaro, tô fora, não sei o quê. Quem é você? Que não sei o quê. Eu sei onde você mora. Eu falei, pô, por que você tá falando que você sabe onde eu moro? Por que isso? Ameaça. Entendeu? Eu fazia programa de rádio, teve um dia lá que um participante fez gravou, era gravado a parada, fez uma gravação bacana sobre a questão, né, dessa coisa da literatura brasileira, do ensino, sabe? De falar a verdade e tal. E aí eu fiz o meu comentário em cima, enfatizando, né? E aí eu falei, poxa, é isso mesmo, chega de mentira, tá cheio de fake news, né? Eu não falei de partido, não falei de nada, falei nada. Ó, rapaz, fui ameaçado. Tipo assim, cuidado, você tem a comunicação na mão aí, você pode sofrer um acidente. Meu Deus. Você sabe o que é isso? Então é uma loucura. Então, assim, e as pessoas não mostram a cara. Aí eu fui procurar o perfil lá e tal, o perfil era falso, era fake, entendeu? Era uma situação. Você não acha essas pessoas que te ameaçam. Além de tudo, são covardes, entendeu? Tem essa situação. Fernando, a gente sempre conversou sobre isso. Lá atrás, quando nem existia, Bolsonaro era ainda candidato a deputado, essas coisas. A extrema-direita, ela tinha voto suficiente para eleger deputado e vereador. Eu falava lá atrás, cuidado. Eu assisti uma palestra em 94, dizendo que a extrema-direita ia chegar ao poder. O auditório, onde eu estava, da Santa Úrsula, ninguém acreditou. Cara, vai surgir, né, os caras vão sair do armário, conservadorismo. Conservador não, reacionário mesmo. Os caras vão chegar com força, vão dominar as redes sociais. E não é que aconteceu, cara. Aí, lá atrás, cara, eu falava assim, cuidado com a extrema-direita, com essas ideias, sei que, cuidado. Cara... Você foi até criticado por isso, né? Muito criticado. Você falou, eu avisei. Agora, então, igual aquele desenho animado, eu avisei, eu te disse, não te disse? Eu te disse. Aí, depois eles acordaram, quando eles acordaram, o cara já estava no poder, Já estava no poder. E eu avisei, vai acontecer isso. Porque eu sou uma espécie de visionário, nada disso, né? Profecia, nada disso. Pô, eu trabalho há 27 anos como professor de humanas, lecionando e pesquisando, e vendo palestras e tudo mais. Um pouco de conhecimento na área de humanas você tem, um pouco de conhecimento político você tem. Então, estava construindo já esse cenário há bastante tempo. Aquilo foi sendo desenhado devagar, né? Os caras foi muito bem planejado. A única hora inteligente deles foi essa. Depois que eles pegaram o poder, só fizeram burrice, né? Pois é. Agora, eu avisei. Muita gente não me escutou. Né? Não, Marcelo só fala nisso, sei que. Eu acho que até que eu errei o tom. Eu errei o tom, mas, como falei, né, sou um cara apaixonado. Mas é a paixão. Eu também aqui, você pode ver que em determinados momentos, quando eu pego um momento aqui que eu me emociono mais, eu me exalto mais, é natural. E você sabe que eu tenho grandes amigos meus bolsonaristas? Você acredita? Eu acredito, eu também tenho, pô. O diálogo ainda. Também tenho. Porque é o seguinte, eu já cheguei para um amigo bolsonarista também, eu falei para ele assim, ó... Chega um momento assim, eu falo assim, vamos parar de falar política, vamos falar de motor de avião. Ele não vai te convencer. Nem e você não vai convencer ele, então é melhor voltar para o normal. Mas, assim... Eu tento convencer. Da mesma forma que ele tenta também. Mas... com certeza. Mas quando há o respeito, cara, quando tem aquela coisa da conversa boa, no sentido assim, pô, tudo bem. Não, Marcelo, eu não sou esquerda, eu não gosto do Lula e tal. Eu sou de... olha só, o que eu quero dizer? Eu sou de direita.
Tá, mas eu não sou Bolsonaro, eu sou um cara de direita que pensa que tem que acontecer assim, assim, assado. Porque eu penso, desculpa, tá? Desculpa os bolsonaristas aí, com todo respeito a cada um de vocês aí, mas é uma situação seguinte: eu não consigo deglutir, não consigo filtrar um cara que a todo momento, na carreira política dele, ele foi grosso com todo mundo, ele falou cada Misógino. palavra, misógino, o cara fez de tudo. Pô, tudo bem, cara, Bambu, mas o Lula eu odeio, não tem problema, pode até odiar o Lula. Mas amar o Bolsonaro, vocês me perdoem, me desculpa aí. Não, de boa. Ele votou. Sabe por quê? Porque eu falo Você lembra? muita asneira. Vamos recordar. O impeachment está gravado. Pois é, o cara desejou a Não, morte da mulher numa não. situação. Falou No impeachment falando da Dilma, sobre o Ustra. homenageou o brilhante Ustra, cara. Um dos torturadores. Cara, um cara assim que, sinceramente, não consigo entender o terror da Dilma. Brilhante Ustra, terror da Pois é, e Dilma. as pessoas aceitaram isso como uma forma natural de protesto Não, contra a tem esquerda. gente que nega que houve ditadura no Brasil. Pô, é loucura, né, cara? Onde é que esse pessoal estava? Foram Uma falta de abduzidos? Foram para conhecimento qual histórico. planeta? Aprender história com quem? Entendeu? Comigo não foi. Tenho certeza absoluta. Não, pois é. Então, assim, é muita coisa, sabe? As pessoas. Por que eu estou falando da forma assim, colocando a minha posição aqui, com relação à esquerda, com relação ao Lula? Eu gosto do Lula. Uma vez, o Oberdan sentou aqui, eu falei assim: eu não sou PT, eu sou Lula. Por essas questões filosóficas, por essas questões que eu já vi e tal, dentro daquilo que eu entendo, a não ser que alguém sente e fala: não, Fernando, você está enganado, eu vou ouvir, vou debater e tal. Com relação à questão Bolsonaro, o que me aflige é justamente esse discurso de ódio dele o tempo todo. E essa coisa contra o povo humilde, simples, trabalhador. Eu não consigo aceitar o indivíduo ser tão cruel com o povo que realmente ergue o país, que move a economia do país. Entendeu? Ele acha que só os ricos é que vão consumir, não só a minoria, mas que tem um poder gigantesco sobre a maioria. Então, essa é sabe, a minha ideia. Já tive N discussões com amigos, com entidades, com pessoas de um modo geral, com gente que eu nem conheço direito, que veio falar comigo e tal. Eu falei, pô, peraí, cara, se você pode dizer sobre as falácias do Bolsonaro achando que elas são ótimas, eu posso dizer das boas-venturas do meu presidente Lula. Lógico. Só isso. Lógico. Escute quem quiser, quem não quiser, tapa os ouvidos. Pois fazer é. o quê? Eles Mas falam eu tô que mais vai do moderado, cara. contrato? Tô mais moderado. Eu tô mais sereno em relação a isso. Apesar de ainda nas minhas redes sociais bater muito no Bolsonaro, na extrema-direita, de modo geral, não só no Brasil. Aquele Milei na Argentina, aquilo não desce. Nossa Senhora. Figurinha, né? Vai vendo aí. Mas sou combativo. E do livro, né, que eu estou falando, assim, lógico que seria muita pretensão a minha luta contra o fascismo Isso, brasileiro. vamos falar sobre o teu livro. Não estão falando Pois aqui, perdendo tempo falando de Bolsonaro aqui, vamos falar do seu livro, cara, que é uma na coisa verdade, interessante. O que eu queria, que eu estou desenvolvendo, pesquisando, estou já preparando um material muito bom, né, na minha modesta opinião, para contar a história do nazismo e do fascismo no Brasil. Olha aí. Que começou lá atrás. Existia o Partido Nazista no Brasil. Não tinha muita gente, não. E tinha mais gente, a Ação Integralista Brasileira, a IB, do Plínio Salgado, os integralistas. Tinham ideias bastante... Bem cruel. Tanto que o Deus, Pátria e Família vem daí, né? Vem daí, né? Pois é. Então, eu quero fazer uma abordagem histórica e contando a minha experiência recente contra, né, a extrema-direita, assim, a minha luta contra a extrema-direita e, sabe... Chega um pouco mais perto desse microfone que eu estou preocupado. E isso, cara, isso e acaba, cara, gerando um desgaste, né? Mas eu vou contar, né, a minha história diante, né, contar a história do nazismo no Brasil, do fascismo e tudo mais,
da ação da Igreja Brasileira, até os dias de hoje, mas eu vou procurar ter uma narrativa bastante pedagógica, tá? Não vai ser uma coisa assim visceral, né? Vai ser uma coisa bastante, uma pesquisa bastante responsável, né? Um livro bastante responsável, vamos dizer assim. E eu vou contar a história assim e procurar, né? Baseado em documentação, Deixa eu- baseado tudo uma estrutura legal. Você já tem o livro, A você pesquisa tem, está você tem a feita. pesquisa, né? Agora eu estou em dúvida entre contar a minha história ou criar um personagem, Uhum. né? E esse processo assim eu já imaginei e procurar a editora, né? As editoras hoje isso é um assunto que as editoras vão comprar muito não. Então, eu vou te Mas, dar uma dica sobre editora. aham, Nós então temos o tá. nosso grande amigo Fábio Shiva, Opa, né, que ele tem a editora dele. Depois eu vou te passar o contato do Fábio, é porque o Fábio, você está lá, que eu te emprestei o livro dele lá, uhum. né? Favela Gótica, maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar do livro. E o Fábio pode te orientar, como a Ângela Monteiro também, a nossa escritora além paraibana aqui, uma das nossas escritoras maravilhosas, né? Um abraço aí para a Ângela. A Ângela também me deu uma orientada. Eu também tenho lá os meus manuscritos, né, cara? Que eu quero ver se corrige aquilo, ver se o que pode virar um livro de autoestima. Eu já penso no livro, no meu caso. Lembra, sempre na internet eu botava umas Sim. palavras lá, mandava Aham. umas escritas lá falando a respeito sobre a questão da autoestima do ser humano, né? E aí perguntei à Ângela, a Ângela também me orientou, é outra que pode te ajudar muito também, e a elaborar o livro, a questão da editora, e o próprio Fábio Shiva, que tem uma editora e ótimas Que ideias, bom, é um isso é cara muito bom. maravilhoso, entendeu? Marcelão, nós estamos chegando no fim Ah, deste bate-papo, que é muito assunto. É. Eu quero mandar um abraço aqui, especial para o Alberto Ferreira, o grande Ferreira, está aqui. Alô, Bambu, excelente, parabéns para o Marcelo e para vocês aí, meus amigos. E uma figura muito especial na tua vida, que você conhece muito bem, chamada Maria Carolina. Tá dando boa um noite. beijão, meu amor. Estou aqui. Um beijão para Maria, para a Nina, né? Que chama de Isso aí. Nina. Beijão para o Daniel e para Malu. É isso aí. Você vai As chegar, paixões da minha vida. você vai chegar nos finais aí, dos agradecimentos finais. A Nina está falando aqui, a Maria Carolina falou assim, boa noite, estou aqui assistindo essa conversa. Que maravilha, abraços, Bambu. Eu que agradeço você liberar o maridão aí para passar uma sexta-feira à noite comigo, tomando uma cerveja Porto Novo e batendo um bom papo, bem abertamente, falando sobre um pouquinho da história dele como professor, um pouco da história do mundo aí, e, é claro, um pouco do nosso Brasil, e a gente ter a oportunidade de falar um pouco sobre a atual política brasileira, que não está nada, quer dizer, a política feita pelo governo Lula está maravilhosa. A política feita de combate ao governo Lula está uma merda. Essa aqui é a realidade. Meu amigo, vamos ter que voltar mais vezes aqui para conversar mais. Aí pode pegar um tema aqui. Essa foi uma apresentação do Marcelo para todo mundo que não conhece, talvez, o professor assim pessoalmente ou fisicamente e tal. Né, tá pelo vídeo aí. Vocês conhecerem, muito popular, conhecido e carinhosamente pelos seus alunos, pelas suas instituições que ele dá as suas aulas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. Quero que você agora mande uma mensagem, né, bem positiva e salutar para todo mundo que está assistindo a gente, quem vai assistir também ainda lá na frente, pode daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não sei como é que vai parar essa tecnologia aí, só que eu sei que o assunto é papo muito bom, é coisa muito boa, muito altamente informativa, muito educativa, muito elucidativa e muito cultural. Muito obrigado. Nós não falamos nem de música ainda. Vamos falar só um pouquinho de música aqui, dá um tempinho. Nós temos um tempinho ainda que o Nicolas vai permitir. Marcelo é filho do professor Adilson Teles, do jornalista Adilson Teles. Nós falamos no começo aqui, um homem também da comunicação, do rádio. E o seu Adilson tinha uma coleção de vinil, disco de vinil, fita cassete, fita de rolo, aparelhos de tocar vinil, aparelhos de tocar fita de rolo, fita cassete, enfim, uma série de coisas. Você foi criado num ambiente altamente musical também. Seu gosto musical é bem apurado, você é um cara que adora a música popular brasileira e a música mundial. Fala um pouquinho disso aí para nós. Olha, a importância do meu pai na minha vida
é algo assim extraordinário, né? Primeiro pela educação que tanto meu pai e minha mãe me deram. Minha mãe é uma grande artista, tá? Eu tenho quadros. Você vê os quadros da minha mãe. Estão Uhum. comigo aqui em Olha Paraíba. aí. Você vai ver. Então, falando do meu pai foi um dos maiores jornalistas desse país. E reconhecido mesmo, nacionalmente, internacionalmente. Eu, através do meu pai, conheci outros jornalistas brilhantes como meu pai. Meu pai contribuiu muito para a Paraíba, né? Ele trouxe, fez programas aqui, trouxe jornais e tudo mais. É, eu acho que ele foi muito mal aproveitado em muitos momentos, mas ele fazia o que ele gostava, cara. Uhum. Ele gostava dos cachorrinhos que hoje eu crio. Infelizmente, minha cadelinha faleceu, né? É, ele contribuiu muito, né? O programa de música clássica, de orquestra. Grandes Ele orquestras. incentivou muitos músicos aqui em Paraíba. Ele se dedicou muito a jornais. Ele é uma pessoa incansável e eu tenho orgulho. E às vezes eu coloco o Frank Sinatra lá em casa e lembro dele, choro muito, né? Porque Frank Sinatra, Tony Bennett era a paixão dele, e a música clássica também, Vivaldi, nossa. Então, meu pai realmente é uma figura inesquecível, assim, uma figura muito importante como pai, né, para mim e para a sociedade, cara. Como professor, formou muita gente bacana, uns grandes profissionais, talvez os caras mais assim dedicados assim que eu conheci na minha vida. E orgulho de ser meu pai, né? Que Tenho um orgulho bacana. imenso do Adilson Telles, muito orgulho mesmo. E eu sou o que eu sou graças a ele, assim. É lógico que, né, pensávamos diferente em muitas coisas, né? Mas isso faz parte, é natural. Mas eu tenho assim imenso orgulho eu acredito, né, tá no outro plano de ser filho do Adilson Telles. Figura Maravilha. fantástica. Fantástica mesmo. Eu tive o privilégio de estar com o seu Adilson alguns momentos. Eu lembro uma vez eu parei o carro assim, coloquei um som de CD para tocar. Se eu não me engano, era You Give Love a Bad Name, do Bon Jovi. Era lançamento, assim, uma coisa fantástica. Aí eu falei, e aí, seu Adilson, olha que música legal. Ele falou assim, se essa música é boa para você, então ela é a melhor música do mundo. Foi uma resposta simples, direta, inteligente, tipo É, assim, esse é o seu momento, é essa aí, isso né? aí. E pronto, olha que respeito, né? Se essa é, E então é como o cara isso. escrevia, hein? É, É difícil escrever igual a ele, hein? verdade. Nossa, escrevia muito bem. Um jornal, escrevia para o jornal, fazia Nossa, suas, fantástico. enfim, muita coisa. Marcelo, suas considerações finais para quem está ouvindo, Cara, seus primeiro alunos, sua família, seus filhos, enfim. eu queria falar muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de participar do podcast. Você sabe que na pandemia você era meu parceiraço, escutava a atmosfera na Verdade, rádio, né? Fazia até um churrasquinho para te verdade, escutar, verdade. isolado, né? Então, cara, você foi para mim, se teve uma coisa boa nessa maldita pandemia, cara, foi a atmosfera salvando minhas tardes de sábado, né? Sozinho com meus cachorrinhos lá, Maravilha. escutando Fernando Bambu. E obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer imensamente as escolas que eu trabalho, tá? Que é o Colégio dos Santos Anjos, que amanhã tem a festa da família, muito importante a Olha aí, festa, maravilha. bacana, né? Senec, em Paraíba também. E a Cooperativa Educacional Além Paraíba, hoje tem o nome Alfa, que também trabalha Uhum. nessas três instituições. Como eu falei, cara, eu posso ter minha posição política, eu posso ter minhas bandeiras, mas quando eu piso nas escolas que eu trabalho, aí eu sou o professor Marcelo, não tenho, não tem partidarismo, não tem teologia. Meu dever, né, sagrado é ensinar, transmitir conhecimento e isso. Então, as escolas podem ficar despreocupadas, a sociedade pode ficar despreocupada que eu não misturo as coisas, né? Gostaria também de agradecer minha família, minha esposa maravilhosa. Passei por um momento muito difícil, né? Não sei se pode falar. Pô, Eu deve, tive um isso é câncer seu de, eu coração. tive um câncer de próstata, né? Um carcinoma,
e tive que tirar a próstata. Então, passei momentos difíceis, né? Mas, graças a Deus, né, estou curado, entre aspas, preciso voltar lá para fazer a revisão. Tive problemas financeiros e as pessoas me ajudaram muito. Nossa, quantos amigos, eu nem imaginava, O quanto era querido, né? quando era Tá querido, vendo aí? como me ajudaram. Eu agradeço todas essas pessoas, assim, agradeço os professores que gostam de mim, de todas as escolas, os diretores, coordenadores, né, sabe, que me mantêm, né, nas escolas, que acreditam no meu trabalho, e eu sou grato. A gratidão, acho que é a palavra mais forte que tem, né? Gratidão. É Então, eu sou verdade, grato. é Boa verdade. noite, Fernando. Muito obrigado por tudo, tá? Meu amigo, nós que fomos os privilegiados de ouvir as suas palavras, os seus conhecimentos e, para nós, ensinamentos, né? Eu penso sempre que é muito importante essa abertura no programa, da gente estar sempre trazendo alguém para elucidar cada vez mais, não somente ao apresentador aqui, que é muito leigo em muitos assuntos. Às vezes a pessoa pensa assim, o cara que está lá, o âncora da coisa. Não, a gente aqui faz estudo junto com o convidado para ir aprendendo cada vez mais. E o que eu quero dizer para o Marcelo e para cada um que estão ouvindo e assistindo o nosso podcast hoje aqui, né, é que nós devemos, de uma forma geral, termos consciência do nosso voto, termos consciência dos nossos estudos e dos nossos ensinamentos, para que nós possamos errar menos e acertar mais. O Brasil precisa de amor, o Brasil precisa de compreensão, o Brasil precisa de ouvir mais, entendeu? Os adversos, né? Aquilo que cada um pensa, mas com muito respeito, com muito carinho, sem violência. Nós podemos ser, sim, de direita, podemos ser de esquerda, podemos ser de centro, o que nós não podemos ser é de extremismo, como nós estamos vendo por aí. O país ficou dividido. E é por isso que é tão importante trazer um professor de história para contar as experiências das histórias dele, não somente da história que ele leciona para os seus alunos, mas a história de vida, para a gente trazer um pouquinho o que é um professor ter a consciência, ter a postura de falar, olha, podem ficar tranquilos, o que eu ensino é a história da forma como ela é, não da forma como inventam por aí nos dias de hoje. Então, o Marcelo tem essa filosofia de ensino, de vida, e é muito importante, muito legal. Eu quero agradecer a cada um de vocês já me conhecem, sabem que eu falo pra caramba mesmo. Quero agradecer o nosso Nicolas aqui, Parabéns. nosso técnico de áudio e vídeo, ex-aluno. ex-aluno do Marcelo. Quero agradecer a cada um de vocês. Um beijão aí para a Nina e os filhos do Marcelo lá assistindo a gente. Um beijão para minha esposa também, senão não entra em casa. Beijo pra Enfim, Andréia. é isso aí. E é isso. Um abração para Caio Pacheco. Se inscrevam no canal aí, Estúdio House Podcast, para dar aquela moral. Esse programa aqui, ele é replicado também no meu canal, Fernando Bambu Atmosfera, no YouTube. E é claro, estou usando uma camisa da minha marca, Fernando Bambu. Que eu vou adquirir. Que muito em breve vai estar aí nas partes digitais para vocês comprarem à vontade. Lindas. Isso aqui é o The Claw, é o palhaço. Tá bom? Um beijo para vocês aí. Até o próximo podcast. Fiquem na paz de Deus. Bom final de semana. Um beijo na alma e no coração. Fui!